Olá, investigador da realidade. Tudo bem com você? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta que pode parecer exagerada, mas eu te prometo que até o final desses próximos minutos ela vai fazer muito mais sentido. O que você faria se visse as regras da sua própria casa, da sua própria cultura, sendo reescritas lentamente, dia após dia? Não por uma revolução violenta, mas por uma transformação silenciosa. E caso você goste desse tipo de reflexão e conteúdo, eu quero aproveitar para pedir para que deixe um like e se inscreva no canal, porque aqui você encontra conteúdo desse escopo toda semana. Agora, de volta ao nosso assunto, olha, o que eu falei até agora parece até roteiro de filme, eu sei, mas é exatamente esse questionamento que está no centro de um dos fenômenos demográficos e sociais mais complexos da nossa época: o crescimento expressivo da população muçulmana na Europa e no Ocidente. E se você está aqui, é porque sente que algo grande está acontecendo. Você vê notícias, vê dados, vê discussões acaloradas na internet, mas parece que ninguém consegue falar sobre isso com clareza, sem histeria ou sem censura. É sempre um extremo ou outro. E aí você fica no meio, só com perguntas. O que está realmente acontecendo? Quais são os números de verdade? E por que os governos parecem tão passivos? Esse é exatamente o ponto. Hoje nós vamos fazer uma viagem pela história, pelos dados e pela política para entender as camadas dessa questão. E eu não vou te dar respostas fáceis, do tipo, é uma invasão ou é apenas migração? Não. Nós vamos desmontar o tabu. Porque se você não entender as forças que estão moldando o futuro da Europa e, por reflexo, de todo o Ocidente, você vai continuar apenas reagindo às manchetes, sem nunca compreender o jogo que está sendo jogado. E acredite, não entender esse jogo tem um preço. Pode ser a perda da identidade cultural de nações inteiras, o aumento de tensões sociais que já estamos vendo e uma redefinição do que é liberdade em solo ocidental. Tudo isso está em jogo. Beleza, então respira fundo comigo, porque vamos começar pela raiz. O primeiro ponto crucial que ninguém te conta é o contexto histórico, porque isso não começou ontem. A gente precisa voltar aos anos 60. Europa pós-guerra, em reconstrução, precisando de muita, mas muita mão de obra barata. E aí veio o que eles chamaram de guest workers, trabalhadores convidados, principalmente da Turquia, do norte da África e do Paquistão. A ideia era simples e, vista de hoje, ingênua. Eles vêm, trabalham e depois voltam para casa. Só que as pessoas não são máquinas. Elas criam raízes, elas trazem famílias, elas têm filhos, e o retorno nunca aconteceu na escala esperada. Isso foi a primeira e mais fundamental mudança, de migração temporária para assentamento permanente. E os governos europeus da época simplesmente não planejaram para isso. Não houve uma política séria de integração. A ideia era que eles fossem assimilados magicamente. E aí a gente pula para os anos 90, 2000. Conflitos. Guerra da Bósnia, Guerra do Kosovo, a invasão do Afeganistão, a Guerra do Iraque. Cada um desses conflitos gerou ondas de refugiados e muitos naturalmente buscaram abrigo na Europa. E é aqui que entra uma mudança de perfil. Não eram mais só trabalhadores em busca de oportunidade econômica, eram pessoas traumatizadas pela guerra, fugindo de perseguições, com uma conexão religiosa muitas vezes mais forte como elemento de identidade e resiliência. Então, para de novo comigo. Percebeu o padrão? Primeiro, migração econômica planejada, mas mal gerida. Depois, migração por conflitos que o próprio Ocidente ajudou a criar. São duas camadas históricas que explicam parte do crescimento, mas só parte. Porque agora a gente chega ao terceiro motor, e esse é o mais polêmico, o mais difícil de medir, mas impossível de ignorar: a taxa de natalidade. A média de filhos por mulher na União Europeia é de cerca de 1,5. Para manter uma população estável, você precisa de 2,1. Em muitos países muçulmanos e dentro de comunidades muçulmanas na Europa, essa taxa é significativamente mais alta,
Isso não é teoria, é matemática pura. Quando um grupo tem uma taxa de natalidade de 2,5, 3 ou mais, e o grupo da sociedade de acolhimento tem 1,5, a composição demográfica muda ao longo de décadas. É inevitável. Alguns especialistas chamam isso de invasão demográfica. Outros dizem que é um termo alarmista, que as taxas tendem a convergir com o tempo e a melhoria das condições econômicas. O fato é, a projeção matemática mostra uma mudança, lenta, gradual, mas constante. E aí é que tá. Agora vem a parte que mais me intriga e que é o verdadeiro cerne da nossa reflexão crítica hoje: a resposta política. Ou melhor, a não resposta. Por que os governos europeus, vendo essas tendências, os desafios de integração, os guetos que se formam em suas próprias cidades, parecem tão paralisados? A resposta tem um nome: o politicamente correto elevado à política de Estado. Criou-se um tabu. Qualquer discussão pública sobre os reais desafios da imigração em massa ou da integração de culturas muito distintas é imediatamente enquadrada como islamofobia, xenofobia, discurso de ódio. Isso criou um silêncio ensurdecedor, políticos com medo de perder votos, mídia com medo de ser cancelada, cidadãos comuns com medo de ser chamados de racistas. E no vácuo desse silêncio, quem cresce? Os extremos. De um lado, partidos de extrema-direita, que usam justamente essa histeria para ganhar poder com um discurso simplista e muitas vezes perigoso. Do outro, ideólogos radicais dentro de algumas comunidades que veem a fraqueza cultural do Ocidente, o seu relativismo moral, como um convite para impor visões mais rigorosas. E o cidadão comum, o europeu médio que só quer viver em paz, fica espremido no meio. Ele vê bairros onde já não se sente em casa, vê tensões, vê casos de fundamentalismo, mas sente que não pode falar. É uma receita perfeita para a frustração e, eventualmente, para o conflito. Essa é minha parte favorita da análise, porque é onde a teoria encontra o chão. Quais são as implicações reais, práticas, que já podemos ver? Não é futurologia, está acontecendo agora. Primeira implicação, a redefinição do espaço público. A Europa é secular por tradição. A religião é geralmente uma questão privada. Mas quando uma parcela significativa da população tem uma visão diferente, onde a religião deve guiar a vida pública, os atritos são inevitáveis. Debates sobre o uso do véu em escolas e repartições públicas, sobre horários de piscinas separados por gênero, sobre a venda de produtos halal, sobre a construção de mesquitas com minaretes, são microconflitos diários que vão moldando a cultura. Segunda implicação, e mais séria, é a lei. A Sharia, a lei islâmica, não é compatível com muitos princípios das constituições ocidentais, especialmente em temas de direitos das mulheres, liberdade de expressão, liberdade religiosa e punições corporais. Em alguns bairros de Londres, por exemplo, já existem tribunais informais da Sharia que lidam com disputas civis dentro da comunidade. As autoridades fecham os olhos em nome da harmonia social. Mas a pergunta que fica é: até quando? Você pode ter dois sistemas legais operando em paralelo em um mesmo país? E a terceira implicação é a mais existencial: a perda da identidade cultural. O que é a França sem o seu laicismo agressivo? O que é a Dinamarca sem o seu luteranismo cultural? O que é a Inglaterra sem seus pubs e sua irreverência? A Europa não é um shopping center de culturas onde tudo se mistura harmonicamente. Ela é um mosaico de histórias profundas, e quando você introduz um bloco cultural com uma história igualmente profunda e uma convicção muito forte, o resultado nem sempre é fusão, pode ser fissão. Agora, olha, eu preciso fazer um reset aqui, porque esse assunto é pesado e complexo. E é justamente por isso que a maioria foge. Mas fugir não resolve. Então vamos para a reflexão final, que é a mais importante de todas. Os muçulmanos querem dominar o Ocidente e o mundo? Essa pergunta no título é uma armadilha, porque coloca 1,8 bilhão de pessoas em um único bloco, como se fossem um exército coordenado. E não são. A maioria esmagadora dos muçulmanos na Europa são pessoas comuns, que só buscam uma vida melhor, trabalham, criam seus filhos e querem paz.
O perigo real não é o muçulmano. O perigo é a combinação tóxica de 3 fatores. A passividade política do Ocidente, alimentada pelo medo do politicamente correto, o proselitismo ativo de minorias fundamentalistas que se aproveitam dessa passividade e as dinâmicas demográficas que, por si só, vão alterar o equilíbrio cultural. Dominação? Talvez não no sentido de um exército, mas no sentido de uma transformação cultural lenta e silenciosa? Absolutamente sim, e isso está em curso. A questão é, essa transformação será negociada com respeito mútuo e integração genuína, ou será imposta, gerando conflito e fragmentação? A resposta depende muito de uma coisa: se o Ocidente vai conseguir recuperar a confiança em seus próprios valores para dialogar de forma clara, sem medo e sem ódio. Porque você não pode integrar ninguém se você mesmo não sabe mais quem é. E se você chegou até aqui, investigador, é porque você vai além da manchete. Você busca contexto. Você quer entender as camadas por trás dos acontecimentos. Esse vídeo é só a ponta do iceberg. Existem outras forças moldando o nosso mundo. Guerras invisíveis, revoluções tecnológicas e sociais que ninguém está te contando de forma clara. Se você quer continuar essa investigação conosco, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui nós não temos medo de desmontar os tabus, de conectar os pontos que a mídia tradicional ignora. Cada semana, uma nova camada da realidade é revelada. E deixe nos comentários, na sua opinião, qual é o maior desafio para a integração? É a política, a religião ou a demografia? Eu leio todos os comentários, e essa discussão, feita com respeito e baseada em fatos, é justamente o antídoto para a polarização que tanto nos prejudica. Muito obrigado pelo seu tempo. Lembre-se, entender é o primeiro passo para não ser apenas um espectador passivo da história. Até a próxima investigação.